Com o atraso do repasse de verbas pela prefeitura, toda sua equipe estava em aviso prévio. Se a situação não mudasse, os funcionários seriam demitidos e o museu fecharia as portas. O dinheiro chegou nesta terça-feira, 10/12, em cima do laço, no penúltimo dia do prazo, mas os R$ 451 mil pagos pela gestão de Marcelo Crivella, PRB, são suficientes apenas para pagar a equipe do mar no mês de dezembro. É uma situação precária, bem angustiante e desgastante, porque esse dinheiro ainda não paga todas as contas do museu, e não temos ainda uma resposta definitiva sobre o que vai acontecer no próximo ano, diz Poliana Quintela, curadora assistente do mar. Poliana diz que esta não é a primeira crise de repasses que o mar enfrenta e que o valor pago pela prefeitura hoje é inferior em relação ao passado, o que obrigou o Odeon a fazer demissões e ajustes de orçamento. Estamos sempre com a água no pescoço. Há sempre essa iminência de uma morte anunciada, que não acontece, mas que também não tem uma solução que dê estabilidade e segurança para que o trabalho possa seguir, diz a curadora. O mar foi inaugurado em março de 2013, como uma das principais iniciativas da revitalização da zona portuária do Rio. O embalo de novos projetos culturais e urbanos idealizados para a cidade, tendo em vista a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Sua obra, realizada pela Fundação Roberto Marinho, custou R$ 76,6 milhões. Foram unidos dois edifícios vizinhos, construídos na Praça Mauá na primeira metade do século XX, o Palacete Dom João VI, que é tombado, e um prédio modernista que abrigou um hospital, para criar um complexo de 15 mil metros quadrados que se firmaria como um novo marco cultural e turístico carioca. Além dos espaços de exposições, o mar também abriga a Escola do Olhar, que capacita professores e alunos da rede pública por meio de projetos de arte e educação. Desde 2013, o museu realizou mais de 60 exposições e recebeu mais de 2,9 milhões de pessoas, e a atual crise chega em um momento em que seu público vem crescendo. Neste ano, até o início de novembro, 557 mil visitantes passaram por ali, 40% a mais que em 2018. O curador Evandro Salles, ex-diretor cultural do museu, diz que, além de estimular o turismo e a economia do Rio, o mar também realiza atividades voltadas para comunidades carentes do entorno, como o Morro da Conceição, e de bairros periféricos da cidade. O mar hoje é muito visitado e atrai um público que não é típico dos museus, muito plural, de várias classes sociais, além de fazer um trabalho muito importante com escolas públicas, diz o curador. Salles foi demitido em novembro junto com mais 8 funcionários, como parte dos cortes orçamentários na instituição. É um processo muito doloroso. Apresentam como justificativa que não há dinheiro, mas talvez não haja uma compreensão da importância que o museu tem para a cidade. Cabe à prefeitura cobrir os custos de manutenção do museu, como salários dos funcionários, contas de água, luz e serviços terceirizados de limpeza e segurança, por meio de repasses ao Instituto Odeon, contratado para gerir o mar desde sua abertura. O contrato de 2 anos firmado entre a organização e a prefeitura, ainda na gestão de Eduardo Paes, de EM, previa o pagamento de R$ 28 milhões. O acordo foi prorrogado em 2014 por mais 2 anos, com repasses de R$ 24 milhões. Depois de Crivella assumir, o contrato foi estendido novamente, por apenas um ano, com um valor de R$ 14 milhões. Um novo contrato foi fechado entre a prefeitura e o Odeon, em abril de 2017, quando houve a primeira queda brusca no orçamento do mar. Em abril deste ano, foi prorrogado, mas por só 5 meses, até setembro, com um valor de R$ 3,18 milhões. Isso representou um novo corte de orçamento, de 22,6% em comparação com o valor repassado ao longo de 5 meses no período de vigência anterior. A prefeitura diz enfrentar dificuldades financeiras, porque teria herdado dívidas da gestão anterior, e por isso não pode manter o orçamento do mar nos patamares de antes.
O mesmo motivo estaria por trás do atraso de um novo repasse acertado com o Odeon para cobrir os últimos 3 meses deste ano. Como nada havia sido pago até o início de novembro, o Odeon colocou os funcionários do mar em aviso prévio, uma medida que disse ser necessária para garantir seus direitos trabalhistas caso não houvesse acordo com o poder público. Uma parte foi finalmente depositada nesta terça-feira, mas o grosso da verba necessária para o fim deste ano ainda não chegou. E não há por enquanto uma previsão oficial de quando isso ocorrerá nem uma definição sobre o futuro do mar em 2020. Evandro Salles argumenta que o museu foi fundamental na recuperação da autoestima e da imagem do Rio e de sua importância cultural e econômica, o que fica ameaçado diante das incertezas que pairam sobre o mar. O que está acontecendo é trágico, uma derrocada da renovação da cidade. Não é possível uma instituição deste porte ficar nesta fragilidade, sem perspectiva. O que foi feito até agora não é uma solução, mas um paliativo que joga o problema para janeiro. É preciso pensar em uma estrutura que dê conta do museu por pelo menos 2 anos, afirma ele. É também o que demanda o movimento Mar Vive, criado diante da perspectiva do fechamento do museu e que vem se mobilizando desde então para conscientizar a população sobre o problema e pressionar a prefeitura por uma solução. No final de novembro, o grupo reuniu centenas de pessoas em um protesto e, desde então, se encontrou com o secretário municipal de Cultura, Adolfo Conder. Também divulgou uma carta-manifesto em defesa do museu que já recebeu mais de 44 mil assinaturas. O Mar Vive hoje tem 85 membros, entre artistas, curadores, produtores, educadores e outros representantes da sociedade civil. A artista plástica Rosana Palazia faz parte do movimento e diz que a crise do mar foi o estupim de uma mobilização que agora se voltará contra o que consideram ser um desmonte do setor cultural carioca. Ao mesmo tempo, o grupo se manterá alerta para os rumos do Museu da Praça Mauá, diz Palazia. O pagamento feito agora é um primeiro alívio, mas não quer dizer que vamos aceitar só isso nem que nossa mobilização vai acabar. Continuaremos unidos e a dialogar com os responsáveis. Não vamos deixar o mar fechar.